Olá, aqui é a Wanda Rocha da Zona de Equilíbrio e hoje eu gostaria de falar com você a respeito de um assunto muito cogitado. Onde você for, você vai escutar pessoas falando sobre esse assunto. Por outro lado, existem profissionais que estão desenvolvendo pesquisas, fazendo experiência, tentando trazer soluções para essas necessidades. E o que é que você vai falar, Wanda? Eu quero falar com você hoje um pouco sobre a obesidade. A obesidade é uma doença? Sim. Por um lado, ela é uma doença. Para os médicos, a obesidade é uma doença com várias comorbidades. Você já ouviu falar sobre a síndrome metabólica? Né? Você já ouviu falar, o meu problema é emocional, então eu tenho que equilibrar meus hormônios. Hoje todo mundo já entende um pouco sobre o que é leptina, o que é colesterol, insulina, né? A respeito da tireoide. Então, isso é a síndrome metabólica, mas também a hipertensão, a diabetes, problemas de articulação e o fator genético. O fator genético é um assunto polêmico. As pessoas dizem, eu sou um obeso com problemas, na verdade, genéticos. Então, uma vez que é genético, a pessoa pensa, se é da genética, então não tem jeito, não posso fazer nada, e agora? Não adianta, então posso comer sempre. Não é bem assim. Primeiro porque nem tudo é genético. Isso já virou assim um rótulo, né? De ser genético não tem jeito. E às vezes não é genético. Mas é mais comum dizer, tem alguém na minha família que era gordo, então talvez o meu problema seja genético. Primeiro você tem que saber se é genético. E uma vez que é genético, você não pode parar por aí pensando que desistir é a solução. Porque existe solução para todas as coisas. Nunca desistir. Então, na terapia nós fazemos esse trabalho de você, na verdade, achar, de você encontrar, de você procurar essa autonomia que está em você, para que você domine, mas que não seja dominado. E isso daí você vai procurando na terapia achar essas soluções, que não é simplesmente eu te dando uma receita, não é simplesmente eu dizendo que você tem que fazer assim, que vai ser porque fulaninho fez, então você também vai fazer, vai dar certo. Então eu não acredito na personalidade do gordo, porque às vezes uma pessoa ela pode ter um problema de compulsão alimentar, por exemplo, na infância teve um problema financeiro, por exemplo, a necessidade financeira, passou fome, então depois ela pode desenvolver essa compulsão pelo fato da falta de comida. Já uma outra pessoa pode ter problemas de compulsão alimentar porque veio de uma família onde a mãe vivia punindo em todo o tempo, que não poderia engordar, que tem que comer, que tem que se equilibrar, e talvez até a mãe pudesse ter esse mesmo problema e às vezes foi punindo as crianças, e essa criança pode crescer e no futuro querer compensar comendo aquilo que foi tirado dela. Então, por isso que eu não acredito na personalidade do gordo. Não é todo mundo gordo, porque nós não somos feitos em série, nós não somos robô. Então, a minha história é diferente da sua história. Então, talvez a gente tá com os mesmos problemas, mas as origens diferentes. E na terapia a gente descobre isso. Porque às vezes você está com um problema na mão, mas você tem que saber, você tem que conhecer o problema para você poder, no problema, trabalhar o problema para que esse problema deixe de ser problema e vire uma solução para você. Mas isso só pode acontecer se você for em busca disso. Porque uma vez que você tem essa autonomia, você vai ver que você vai poder entender a forma até como você age e por que as coisas acontecem. Então tudo é repetição. Você já percebeu que você muitas vezes se depara em situações em que você está comendo em todo o tempo, de repente você não quer comer, de repente tem um sentimento, parece uma voz, de repente é uma força estranha no ar que chega, quando você vê, você já está dominado, fazendo a mesma coisa, repetindo as mesmas coisas do que você não queria fazer. Isso se chama compulsão alimentar. Isso é uma repetição daquilo que você ainda não conseguiu dominar em você,
mas que esses sintomas, eles te dominam e te levam a fazer aquilo que você exatamente não quer. E aí, quando você se depara, você já fez tudo aquilo que você não queria fazer, resta só um sentimento de culpa, resta só uma tristeza, e uma vez que isso acontece, você aumenta essa intensidade e as coisas simplesmente pioram. Então existe uma solução para tudo. Então a própria mídia está aí a cada dia acessando o seu sintoma. Uma vez que você vai na mídia, aí você vê uma receita, aí você vai na mídia, você vê uma piada e de repente é engraçado, porque até te alivia um pouco a culpa daquilo que você não controla, e de repente quando você vê, a mídia está ali em todo o tempo ativando o seu problema, e de repente quando você vê, o que é que você faz? Você está fazendo as mesmas coisas. Quantas dietas você já fez? Quantas coisas você já tentou? E o que é que acontece depois quando acontece um problema? Tudo volta, e às vezes com a intensidade maior. Então a melhor forma que você tem é você ir buscar essa solução. E essa solução está dentro de você. Então você tem que caminhar para essa solução. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar essa solução caminhando na terapia para que você tenha os seus resultados. Porque nós vivemos numa sociedade que ela dificulta demais e até promove fatores que desencadeia a obesidade. Então a mídia está aí para isso. Ela tanto te ajuda como ela ativa o seu sintoma. Então isso depende muito mais de você se conhecer, para você encontrar essa autonomia onde você vai poder entender por que é que as coisas acontecem e como é que você pode gerenciar tudo isso. Isso acontece quando nós fazemos a terapia aqui na zona de equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no próximo quadro discutir, conversar e ver o que é esse pensamento, o que é esse sentimento, o que é essa força estranha no ar que vem e me domina, e de repente eu estou fazendo as mesmas coisas. E aí eu tenho várias formas de fugir disso. Às vezes tem pessoas que tomam laxantes demais, tem pessoas que estão em todo o tempo procurando soluções para ver o que é que eu posso comer e colocar para fora, comer e colocar para fora. Isso é esse sintoma seu, em todo o tempo estando latente, querendo exatamente sabotar. E você em todo o tempo não está sabendo gerenciar isso, porque você precisa conhecer um pouco dos seus sintomas bem mais profundo. Então lá no outro quadro a gente vai conversar sobre esse sentimento, sobre essa voz, sobre isso que te domina, e quando você vê, você diz: perdi o controle fazendo exatamente o que eu não queria fazer. Eu te vejo lá no outro quadro e a gente vai conversar mais, tá bom?